corações, sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações. Paz de Jesus, irmãos e irmãs, Fábio André, coordenador arquidiocesano do Ministério de Fé e Política da RCC de Salvador. E dando continuidade à nossa série 5 minutos de doutrina social com o Ministério de Fé e Política, hoje nós vamos abordar a questão de número 96 do DOCAT. Pergunta: o princípio de subsidiariedade aplica-se também na política? Resposta: sim. A aplicação do princípio de subsidiariedade é imperativa quando se trata, por exemplo, da configuração das relações dos Estados nacionais com as Nações Unidas. Só nos casos em que o Estado nacional não pode por si mesmo resolver um problema é que as Nações Unidas podem chamar a si a competência. Algo semelhante acontece também na relação dos Estados europeus com a União Europeia, concretamente com a Comissão Europeia. Todavia, podem, em princípio, dar-se situações em que uma instância superior deva intervir, quando Estados invadem outros, quando o direito internacional é desprezado ou direitos humanos desrespeitados. Então, aqui o DOCAT trata mais dessa questão das relações internacionais, mas vamos começar falando dentro das relações nacionais. O que acontece dentro da nação, por exemplo, quando os municípios puderem resolver as suas questões, os seus problemas, não precisa que o Estado interfira. Então, os municípios resolvem por si mesmos, eles têm autonomia para resolver algumas questões. Quando não é possível, então, o Estado possa ajudar esse município. Também para o Estado a mesma coisa, quando o Estado tiver a possibilidade de resolver seus problemas, suas questões, né, ele tem a autonomia para resolver. E aí, quando não for possível, então sim, ele recorra ao governo federal, certo? À nação. E a partir daí, né, vai tendo a autonomia necessária para resolver algumas questões e muitas vezes vai precisar do apoio, e especialmente da questão financeira, porque no nosso Brasil a maioria dos recursos mesmo é destinado ao governo federal. A maioria dos impostos é destinado ao governo federal. E nesse sentido o governo federal tem que dar apoio aos estados, aos municípios, porque às vezes a gente vê muito dinheiro justamente indo lá para Brasília, né, concentrando muito poder e a riqueza, enquanto os municípios passando por muitas dificuldades, passando por muitas necessidades. Por isso que se fala muito dessa questão da municipalização no nosso Brasil, ou seja, dar mais autonomia e mais poder financeiro aos municípios, que hoje eles muitas vezes estão passando por dificuldades e ficam dependendo só do governo federal. E o apoio do governo federal tem que ser independente da política, tem que ser uma questão de política de Estado e não política governamental, ou seja, se é aquela pessoa do meu partido eu ajudo, se não é do meu partido eu não ajudo. Isso tem que ser independente da política, tem que ser um apoio pensando no bem comum, pensando na população. Então, independente dos partidos que estejam à frente, aquele dinheiro tem que ser destinado à saúde, à educação, para o bem da população. E aí, voltando para a questão internacional, como o DOCAT fala, por exemplo, por isso a importância da Organização das Nações Unidas. Eu sei que muitas vezes as pessoas criticam, mas a ONU surge nesse sentido, de aproximar os países, de haver mais diálogo, de haver mais solidariedade entre eles. A própria Igreja estimulou essa criação da ONU e o Papa tem falado da importância da ONU, né, receber mais autonomia e receber mais poder para resolver os problemas e os conflitos. Porque muitas vezes a gente vê países mais poderosos que querem resolver por si mesmos as coisas, interferir nos outros. Não é assim que a coisa deve acontecer. Mas a ONU justamente é criada para aproximar os países, para mediar conflitos, sempre na questão do diálogo, do respeito às normas internacionais, aos direitos humanos. Então, é necessário que justamente haja um organismo desse, e que o Papa Francisco tem falado, olha, a guerra nunca vai ser a solução, o diálogo sempre vai ser a melhor forma de resolver, e é o que o papel da ONU é justamente isso, tentar dialogar, mas se não for possível, por causa de invasão de um país a outro, por causa de desrespeito a direitos internacionais ou direitos humanos,
A ONU tem que intervir, mas de acordo com a vontade de uma maioria de países, não de um país único que quer dominar a todos. Então, é importante que a ONU possa promover esse diálogo. E aí, nisso consiste a subsidiariedade. Sempre que for possível que o Estado resolva, ou aquela nação resolva os seus problemas, ela vai resolver por si. Mas se for necessário uma instância maior, como uma organização das Nações Unidas, então ela vai poder dar a sua contribuição. Se você gostou desse vídeo, então curta, compartilhe, comente, divulgue nas suas redes sociais e se inscreva no nosso canal do YouTube da RCC Salvador. Obrigado. Sal e luz da terra, sal e luz do mundo, testemunhas do amor, levareis a paz aos corações.